Hoje o nosso assunto é Isaías. A gente tem falado já há alguns meses, do centro da vontade de Deus na vida de vários homens. Na semana passada o David compartilhou sobre Zorobabel, Neemias e Esdras, se eu não me engano. E hoje a gente vai falar de Isaías. Queria te pedir para abrir a palavra em Isaías 1. Isaías capítulo 1. Como tem sido desafiador para mim, pelo menos, a gente tem compartilhado essa série, e quando a gente olha com honestidade para a vida desses homens de Deus, como esses homens são homens fortes de verdade, homens que de fato eles sofreram, eles tiveram consequências muito, muito grandes para fazer aquilo que Deus pediu para eles. E isso, quando a gente olha com honestidade para o texto e compara, por exemplo, a vida desses homens com a nossa vida, a gente vê como a gente ainda precisa crescer na fé, como a gente tem ainda muito para crescer. Quando você olha para todos esses homens e mulheres que a gente já falou, Isaías, Zorobabel, a gente falou de Davi, a gente vai falar de Paulo, de Jesus. Quando você se compara com honestidade com esses textos, é inevitável a gente pensar assim, cara, como a gente precisa crescer, como a gente precisa voltar para o princípio e para o mais importante, que é amar o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Como a gente ainda prioriza tantas coisas, e aquilo que é o mais importante, às vezes a gente negligencia. E é por isso que é importante, a gente não só ler a Bíblia, mas deixar também a Bíblia ler a gente, deixar esse confronto acontecer, para que a partir disso a gente possa crescer, amém? Então vamos lá, Isaías 1, só o primeiro versículo por enquanto. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Irmãos, Isaías é um dos profetas, e ele é um profeta de destaque diante dos outros, porque ele é o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Filho de Deus. É o profeta que mais falou a respeito de Jesus, mesmo tendo vivido mais de 600 anos antes de Jesus. Ele trouxe várias profecias acerca do nascimento de Jesus, acerca da morte, da ressurreição, e todas as profecias que Isaías trouxe a respeito de Jesus, elas se cumpriram. E é por isso que o livro de Isaías, ele é considerado quase que um profeta evangélico, porque mesmo vivendo tanto tempo antes, ele apontou em todas as suas profecias, em grande parte delas, para a pessoa de Jesus. O foco dele estava em Jesus. Ele tem textos que a gente vai ler que parece que ele está vendo, olhando para Jesus literalmente e descrevendo. Tamanha precisão dos detalhes acerca daquilo que Isaías traz a respeito da pessoa de Jesus. E por que eu li aqui primeiro o versículo 1? Porque ele traz uma informação importante. Isaías foi profeta durante 4 reinados de Judá. Ele foi profeta no tempo de Uzias, no tempo de Jotão, no tempo de Acás e Ezequias. São 4 reis. E essa informação é importante porque hoje a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um presidente.
O presidente ele fica na presidência geralmente 4 anos. E ele pode se reeleger e ficar 8. Mas no tempo dos reis não era assim. Uzias, o primeiro rei, ficou 52 anos como rei de Israel, de Judá. Os outros 2 reis, que são Jotão e Acás, cada um reinou durante 16 anos. E o último rei, que é Ezequias, reinou durante 36 anos. Então soma esse tempo de reinado. Como que Isaías ele profetiza durante o reinado de 4 reis que tiveram um reinado tão grande? E a única forma dessa conta fechar é: Isaías começa ainda novo, no final do reino de Uzias, e ele termina já velho, no final do reinado de Ezequias. Isso mostra para nós de uma constância de Isaías. E a primeira coisa que eu quero destacar acerca da vontade, do centro da vontade de Deus para Isaías: ele era um homem constante. Ele fez o que fez durante muito tempo. Ele começou novo e ele terminou velho, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, que era ser profeta. Isso diz de constância, isso diz de estabilidade, isso diz de uma mente que não é como nós nos dias de hoje, que a gente está num emprego e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e fala: nossa, eu não estou crescendo, eu preciso ir para outro lugar. Que a gente está numa igreja e fala: poxa, já tem 5 anos que eu estou nessa igreja, eu preciso ir para outra igreja. Ah, mas já tem 6 anos que eu estou fazendo tal coisa, eu preciso descobrir uma nova profissão. Não, Isaías foi constante. E essa é uma característica que está cada vez menos em alta na nossa geração. O meu tio ele vai entender mais. Antigamente um jogador de futebol, por exemplo, ele vinha para um clube e ele ficava anos, às vezes a carreira quase toda no mesmo time. E hoje? O jogador começa, joga bem, ele já está esperando a proposta, porque ele quer ir para outro lugar. Por quê? Não, porque eu já cresci, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso fazer uma coisa nova, eu preciso estar num lugar novo. Eu não sei se vocês viram o Dudu, jogador do Palmeiras, ia vir para o Cruzeiro. E aí a gente comemorou, né? Só que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, cara. Ele tinha um salário enorme, ele estava no melhor time, e ele procura o Cruzeiro por quê? Não, eu preciso de algo novo, eu preciso sair do lugar, eu preciso me desenvolver, eu estou parado aqui. E a gente é pressionado o tempo inteiro a se mover, a ir para outro lugar, e fazer algo novo, porque senão você está ultrapassado, porque senão você estagnou na vida. Mas Isaías não. Ele começa o seu ofício como profeta ainda novo. Ele passa 4 reis de longos períodos fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu destaco a respeito da vontade de Deus para a vida de Isaías é: ele foi constante e ele foi estável. Eu li um livro há um tempo atrás, foi até uma indicação do André, que trazia sobre isso, a importância da estabilidade e da constância. E o autor desse livro, ele conta o exemplo. Ele e a irmã dele foram criados no mesmo lugar, numa cidade pequena. E ele, muito novo, ele queria crescer, ele queria fazer outras coisas, ele viajou, ele foi para outra igreja, num outro país, e ele passou a vida inteira pulando de oportunidade em oportunidade, de lugar em lugar, porque ele queria crescer, porque ele queria se destacar. Só que a irmã dele passou a vida inteira no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, trabalhando na mesma escola. E ele achava que ele estava em vantagem. Por quê? Porque afinal de contas ele viajou, ele fez, ele aconteceu. E acontece que essa irmã dele ficou com câncer. E aí ele voltou para a cidade onde a irmã morava para acompanhar ela no fim dos dias. E aí ele começou a notar como a irmã dele era querida e respeitada naquele lugar. Porque ali ela criou raízes. Porque a vida dela
foi naquele lugar, porque ela foi estável ali, ela foi constante ali. E todas as pessoas da cidade cuidavam dela. E todas as pessoas do trabalho conheciam ela de perto, estiveram ao lado dela. E no fim ela morreu. E o irmão foi constrangido a voltar a morar lá mais perto. Por quê? Tamanho amor que as pessoas tinham e consideração as pessoas tinham por aquela mulher. Agora me diz, como é que você cria um relacionamento profundo, de raízes, se você fica igual um macaco, de galho em galho, de emprego em emprego, de igreja em igreja, de promoção em promoção? Tem gente que sai do emprego para ganhar R$200 a mais. Tem gente que sai do emprego porque no outro tem ticket de alimentação. Interrompe todos os relacionamentos da vida. Aí quando chega lá mais velho e olha para trás, não tem ninguém que ele seja amigo de verdade, que ele seja próximo de verdade. Então assim, qual que é a minha intenção? É claro que eu não estou falando que a gente não pode mudar, eu não estou falando que Deus não pode nos chamar para outras coisas, né? Mas existe valor na estabilidade e na constância. Eu já disse para Deus, se fosse para escolher, eu preferia terminar a minha vida aqui nessa igreja, com os mesmos amigos, com os meus filhos crescendo aqui. Imagina daqui a 30 anos eu e o Bruno falar, cara, tem 40 anos que a gente é amigo. Onde você vê isso hoje em dia? Não tem. E Isaías foi essa pessoa. Passaram, um rei morreu, veio outro, ele estava lá. E ele morreu também, veio mais um e ele estava lá. E aí ele também morre e vem outro e ele continuou lá. Ele abençoou como profeta por várias gerações. E essa é a primeira lição que a gente tira da vida de Isaías. Amém? Agora vamos lá para Isaías capítulo 6. Aliás, vamos para o 8 primeiro, irmãos, depois a gente volta para o 6. Para a gente tirar uma segunda lição acerca da vida de Isaías. Começando do 1, amém? Acharam? Vamos lá. O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Maher Shalal Hasbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. O Senhor me disse, dê-lhe o nome do filho de Maher Shalal Hasbaz. Olha que nome bonito aí, gente. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Agora o versículo 17, do mesmo capítulo. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele colocarei a minha esperança. Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinal e símbolo da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quero destacar esse último versículo. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu, por sinais em maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Irmãos, outra coisa que a gente pode aprender com Isaías, ele fez da sua família um sinal para o povo de Judá. Ele não só foi um profeta para o povo, ele fez da sua casa, da sua família, um sinal de Deus para aquele povo. A ponto de, o nome dos filhos dele, ele teve 2 filhos, o nome dos filhos dele foi escolhido pelo próprio Deus, com o objetivo de ser um nome profético para apontar para aquele povo o que aconteceria. Ele não é um homem que sozinho assume o protagonismo do seu chamado e vai viver em prol daquele chamado à margem da sua família.
ele traz a sua família para viver o chamado de Deus. A Bíblia vai dizer que a esposa dele era profetisa e que o nome dos filhos dele foi escolhido de forma profética. Isso diz muito também acerca do caráter de Isaías. Ele tinha uma família que de alguma forma era submissa ao chamado dele. E hoje, muitos de nós queremos que a nossa família seja submissa àquilo que nós fazemos. Mas na verdade não temos um chamado assim como Isaías teve. Porque o que quer dizer submissão? Submissão não é autoridade no sentido de você subjugar a sua família. Submissão diz de alguém que tem uma missão e que coloca a sua família também debaixo dessa missão. Agora, como ser submissa a uma família, a um homem que não tem uma missão, a um homem que não entende o seu chamado, a um homem que não tem um propósito? Eu imagino, brincando aqui, né? Mas eu imagino a briga que ele comprou com a esposa para dar esse nome para o menino, né? Mas aqui, é o próprio Deus que escolheu o nome. O seu filho é profético. Ele vai, de alguma forma, apontar para esse povo algo. E nossa família vai ser um sinal de Deus para esse povo. Como o mundo hoje carece de famílias que também sinalizam o reino. Como o mundo hoje carece de famílias que também são proféticas. Como o mundo de hoje carece de pessoas que usam dos seus próprios filhos também, de maneira profética, para abençoar um povo, para abençoar uma nação. Esse é Isaías, um homem que não apenas sozinho, mas com a sua família, abraça o chamado de Deus para si e sinaliza para aquele povo, para aquele tempo, a mensagem que Deus tinha para falar, aquilo que o Senhor tinha para aquele povo. Hoje muitos de nós não conseguimos sequer descobrir a nossa missão. Quantos homens e mulheres de 30, 40, 50, 60 que chegam já nessa idade meio que perdido? Cara, não sei ainda pelo que eu nasci, não sei o que fazer. É comum ou não é? Pessoas completamente vazias, sem sentido de propósito, de chamado. Isaías não era assim. Ele tinha um chamado muito específico. E a família dele serviu também como um sinal para o chamado dele e para trazer a mensagem de Deus para aquele povo. Então essa é a segunda coisa que a gente aprende com Isaías. Ele usou a sua família e fez dela um sinal, debaixo do propósito que ele tinha, para apontar para aquele povo o que Deus tinha para falar. Deus escolheu o nome do filho de Isaías, não diz só a respeito do nome. O nome de alguém traz muita informação acerca daquela pessoa. Não é só o nome. É por isso que, por exemplo, quando eu tive filhos, eu não escolhi um nome porque eu achava aquele nome bonito. Eu busquei de Deus. Deus, como a gente deve chamar essas crianças? E a gente teve experiências com Deus para decidir esses nomes. Eu me lembro, por exemplo, a gente já tinha muito forte no nosso coração que um dos nossos meninos chamariam Judá. Mas aí veio dois. Aí a gente ficou assim, cara, quem que é o Judá, né? Será que ele é o mais novo, o mais velho? E aí a Lídia teve um sonho. E no sonho ela viu nitidamente um menino maior e um menor. E eu entendi que era no sentido de mostrar que um ali era mais velho. E no sonho ela entendeu que o mais velho era o Judá. Ela chamou ele de Judá em sonho. Então a gente falou, o que nascer primeiro é o Judá. E a gente estava para decidir quem que era qual era o nome do segundo filho. E eu lembro que num dia eu acordei, não com o nome na cabeça. Eu falei assim, Lídia, eu tive um sonho, uma impressão, nem sei direito o que eu tive, mas o nome do nosso filho é o Amado. Eu não sei qual nome significa o Amado, mas eu sei que ele é o Amado. Aí eu digitei no Google,
qual nome significa o amado? Aí apareceu Davi. Aí eu falei, pô, Davi, o amado. Então o nome, não é, Deus escolheu o nome do filho de Isaías, não é só escolher como ele será chamado. Diz a respeito da pessoa que ele vai ser. É por isso que Deus muitas vezes muda o nome das pessoas. Abrão passa a se chamar Abraão. Por quê? Porque Deus está mudando ali a história da pessoa. E na palavra diz que todos nós teremos um novo nome. Já pensou você acertar o nome do seu filho, que ele vai ter lá na frente? Abraão, Isaac e Jacó. Isaac não teve seu nome mudado. Jacó teve seu nome mudado. Abraão também. Quer dizer o quê? Que Isaac era o nome certo. Já pararam para pensar nisso? Os próximos que a gente tiver, né, amor? A gente vai acertar no nome também. Então Isaías foi um homem que conduziu a sua família debaixo da sua missão e que o próprio Deus escolheu os nomes dos filhos dele. Agora vamos para Isaías 6, irmãos. Hoje eu vou ser breve, não vou demorar muito não. Isaías 6 traz uma experiência que o próprio Isaías teve com Deus. Vamos ler junto, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como a tenaz, e tocou a minha boca com a brasa e disse: agora isso tocou os seus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, aqui está chamando essa passagem de o chamado de Isaías. Só que é interessante que aqui é o capítulo 6, e no capítulo 1, Isaías já tinha começado no seu ministério. Então é como de alguma forma Isaías estivesse tendo uma experiência com Deus. Ele viu o Senhor, e no final dessa experiência resultou numa confirmação ou numa ampliação do chamado que ele teve. Agora imagina, irmãos, a gente lê aqui, acho que a gente não compreende muito bem. Imagina a visão de Isaías. Ele olha e vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Qual é o nível de experiência que a gente tem com Deus? Qual é o nível de experiência que você já teve com Deus? O que você já viveu com o Senhor até hoje? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos preferidos. O Luciano Subirá, ele sempre fala isso: Deus não tem filhos preferidos. Eu acredito nisso, e só pode ter uma exceção: se o filho preferido for eu. Mas se não for, Deus não tem. E existe algo muito, muito valioso. Deus, Ele olha para nós, a maioria das vezes, de maneira recíproca. Como é que é isso? Deus tem para nós
a nível de revelação, a nível de experiência com Deus, aquilo que nós desejamos ter de Deus. A Bíblia fala assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aqueles que buscam mais de Deus, aqueles que se dispõem a pagar um alto preço, vão ter de Deus algo maior do que aqueles que não querem, do que aqueles que não têm interesse. Deus não tem filhos preferidos, mas você já viu que tem filhos que preferem o pai? Às vezes um pai tem 10 filhos, e tem um filho que é mais chegado, e tem um filho que faz questão de estar perto do pai, e tem um filho que faz questão de sempre honrar o pai. E Deus corresponde ao nosso nível de interesse por Ele. Acheguem-se a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Em outra palavra, o Senhor vai dizer: ao fiel, Ele se revela fiel. Aquele que é justo, Ele se revela com justiça. Mas aquele também que não liga para Ele, Deus é recíproco. Então o nível de experiência que nós tivemos com Deus até hoje tem de alguma forma a ver com o nível de busca e de interesse que nós temos pela pessoa do Senhor. 12 discípulos o Senhor chama, só que tinha um que era mais próximo, tinham 3 que eram ali mais chegados a Deus, a Jesus, e tinha outros que não estavam ali sempre com Ele. E é por isso que às vezes quando Jesus ia para algum lugar, Ele falava: vem comigo, Pedro, Tiago e João, os outros ficam. Por quê? Porque eles estão um pouco mais perto, eles estão mais íntimos, e tem algumas coisas que Deus reserva não para todos, mas só para aqueles que estão mais perto de Deus. Então a minha pergunta é: qual é o seu nível de expectativa? O quanto você quer de Deus? Qual o seu interesse? Qual é o preço que você pode pagar para ter mais de Deus? Porque se você for fiel, Ele vai se revelar a você com fidelidade. E aqui eu não estou falando de salvação, irmãos. Salvação, o Senhor, Ele nos salva de igual modo, todos nós, por fé em Deus. Aqui eu estou falando de relacionamento, de intimidade. Salvação, beleza, aqui ó, vamos supor, todos nós estamos salvos. Tá, mas isso quer dizer que todos nós vamos ter as mesmas experiências com Deus? Não, não quer dizer isso. Porque o Senhor, Ele espera ver em cada um de nós uma sede, uma busca, um desejo. E Isaías chega a um ponto de ver o Senhor num alto e sublime trono. Quem aqui quer ver o Senhor num alto e sublime trono? Tem como você continuar a sua vida da mesma forma depois que você vê o Senhor num alto e sublime trono? Tem como você viver como se aquilo não tivesse acontecido? Ou a experiência com Deus transforma a nossa vida completamente? Ou o nível de relacionamento que temos com Deus, Ele transforma totalmente a nossa forma de lidar com a vida? E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono, e a orla do manto do Senhor enchia todo o templo. E aí, irmãos, no versículo 4 diz assim: as bases do templo tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do templo aqui tem a ver com as bases daquilo que representava para eles a religião, o templo. É como se Deus de alguma forma chacoalhasse aquele povo no que diz respeito à religiosidade. Uma das maiores mensagens de Isaías depois disso é dizer para o povo: ei, vocês relacionam-se com Deus só no nível da religiosidade, só no nível do ritual, só no nível da aparência, mas o coração de vocês, como o Bruno disse, está longe do Senhor. Isaías 58 vai falar sobre o jejum, o verdadeiro jejum. E aquele povo jejuava,
E parece que Deus não se importava com o jejum deles. E aí o Senhor fala: é porque no dia do jejum, vocês só se importam com as suas próprias coisas. Vocês não estão jejuando, de fato, com o entendimento correto, com a intenção correta. O jejum de vocês é pelas coisas de vocês mesmos. É como se a gente só jejuasse para querer mais para nós. Mas e o pobre? E a viúva? E o órfão? Por que você faz o que você faz? Igual o Bruno falou, na hora aqui de trazer a oferta, por que você traz a oferta? Isaías profetizou duramente contra o povo a respeito desse nível de intenção. Ei, vocês honram com os lábios, vocês honram com dinheiro. Pôr dinheiro aqui é fácil. E a intenção correta? E o coração? Como se muda o coração de alguém? Ensinar comportamento é fácil. Eu ensinar para o meu filho a compartilhar um brinquedo é fácil. Se eu for rígido com ele, ele vai compartilhar porque eu estou falando. Mas e gerar dentro dele um sentimento de: ei, eu preciso dividir. É justo que o outro também tenha. Isso é fácil ensinar? Isso não é. E o povo estava honrando a Deus dessa forma, com os lábios, com a aparência. Não, Deus, a gente jejua, a gente se priva do alimento. E Deus fala: e daí? E o órfão? E a viúva? E o necessitado? Então você está de jejum. Imagina você de jejum. Eu já tentei fazer jejuns mais longos. Acho que eu já fiz de quase 3 dias, 2 para 3. E aí eu de jejum e passo na rua e tem um morador de rua e eu passo e não faço nada. Que jejum que é esse? Que sentido faz? Você se acha santo porque consegue jejuar, porque consegue cumprir um protocolo? E daí? E seu coração? E a criança na rua, que a gente já se acostumou a ver e nem liga mais? Ou você se importa quando você vê uma criança na rua? Ou você consegue chorar quando você vê alguém passando fome? Quanto tempo que você não chora pela miséria de alguém? Ou você já chorou alguma vez na vida pela miséria de alguém? Viver de aparência é fácil. Colocar uma boa roupa, tomar um banho, vir para o culto, trazer a família. E depois panelada dentro de casa para tudo quanto é lado. Que sentido faz? Então Isaías é esse homem que vira para o povo e profetiza: vocês honram com os lábios, vocês jejuam, mas o coração de vocês está longe de Deus. Amém? Vamos continuar nessa experiência de Isaías com Deus. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que acontece quando você vê algo que é infinitamente superior a você? Você reconhece a sua pequenez e a sua fraqueza. E é por isso que Isaías clama: ai de mim, estou perdido. Você imagina, você vendo o Senhor, talvez a sua primeira impressão seria: poxa, eu ia ficar muito feliz porque eu vi o Senhor. E não é isso que acontece com Isaías. Ele não fica feliz porque viu o Senhor. Ele não fica animado, alegre. Ele fica assim, angustiado. Ai de mim, gente, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e eu vi o Senhor. E sabe o que é mais bonito? Ele não para no ai de mim. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não estava preocupado só consigo, com a sua condição, mas ele diz também a respeito do povo: estou perdido, meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente reconhece
a nossa própria limitação. Quanto mais perto a gente chega daquilo que é santo, daquilo que é bom e puro, mais a gente vê a nossa impureza, o nosso pecado, a nossa profunda miséria. E é por isso que no cristianismo, no evangelho, não tem nenhum espaço para orgulho. Não tem nenhum espaço para soberba, para altivez. Porque o seu parâmetro não é o seu irmão do lado. O seu parâmetro não é quem está pregando que é pecador igual a você. O seu parâmetro é o santo. É aquele que está sentado num alto e sublime trono. E quando qualquer um de nós se compara com aquele que está sentado num alto e sublime trono, não tem nada mais que a gente possa falar a não ser: ai de mim, eu estou perdido. Eu vou morrer. Todos os homens santos que a gente conhece, que são melhores do que nós, a gente percebe uma profunda consciência de que eles entendem-se como pecadores. Eu tenho muito apreço a ouvir as pessoas mais velhas falando. E um dia a gente teve uma reunião, o Bruno estava também com o pastor Chang. E cara, como eu considero ele e quero aprender com ele. E como ele deu uma aula para a gente sobre dependência de Deus. E daí eu penso, se um cara que está há 1000 anos na minha frente tem essa consciência da dependência de Deus, cara, era para eu estar ajoelhado pedindo para Deus me ajudar pelo menos 10 horas por dia. Todas as pessoas. Eu conheci um homem que eu tenho como referência, o nome dele é Bispo João, ele é do Rio de Janeiro, e quando ele veio para BH a gente tentava falar com ele. O homem passava 5, 6 horas orando, ele já era mais velho, né? Quando você ia conversar com ele, cara, você falava: meu Deus, que homem sábio. Ele tem um livro que chama A História de uma Vida de Milagres, e ele conta os testemunhos da vida dele. Irmãos, coisas tão preciosas, tão preciosas. Ele narra uma experiência que ele estava pregando num lugar e ele sentiu como se ele tivesse saído do corpo dele e estivesse assistindo de cima ele pregando. E Deus usando ele para ficar claro que não era ele, que era o Senhor, era o Espírito. E quando eu vou falar com esse homem, ele é humilde, é tão humilde. E eu falo: que é isso, gente? Eu preciso calar minha boca, eu me sinto incapaz até de pregar, porque como as pessoas que se aproximam de Deus descobrem o quanto elas são pequenas. E se você porventura se acha grande em algo, é porque você ainda está longe de Deus. Que quanto mais perto a gente chegar dele, mais vai ficar escancarado a nossa limitação. Como que eu posso cuidar de 3 filhos sem o Senhor? Como que eu posso trabalhar, revelar o caráter de Cristo no meu trabalho, se eu não tiver Deus? Gente, casamento, vocês estão vendo? Eu tenho a impressão que a maioria dos casamentos acaba hoje em dia. Eu não sei se é 50-50, mas eu tenho a impressão que a maioria está acabando. Como viver um casamento de 50, 60, 70 anos? Eu e a Lídia conhecemos um casal. Ele morreu com 103 anos, eles tiveram 70 e tantos anos de casado. Como conseguir isso se não for Deus? Hoje em dia, impossível. Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías tinha essa profunda consciência da sua pequenez. Vamos continuar agora no versículo 8. Não, no versículo 6 ainda, a parte B. No 7, irmãos. Tocou-me a boca com uma brasa e disse: agora
isso tocou os seus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. E o bom é que não para no reconhecimento do pecado, mas o próprio Deus purifica os lábios dele. Ele tira uma brasa do altar, encosta nos lábios de Isaías e fala: isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi lavada e o teu pecado foi tirado. E hoje, graças a Deus, porque em Cristo Jesus, por mais escuro que seja o nosso pecado, não tem besteira que a gente possa ter feito, não tem pecado que a gente possa ter cometido, que o Senhor não possa tocar os nossos lábios e nos purificar e nos limpar desse pecado. No versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei e quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me a mim. Irmãos, agora pensa o seguinte: depois de uma experiência como essa, dizer aqui estou, envia-me a mim, é totalmente diferente de você dizer, sem ter experiência nenhuma: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez a gente não tenha noção das palavras que a gente está falando. Talvez no momento de louvor, ou no momento que estamos emocionados, nós dizemos: oh Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas imagina o peso dessas palavras depois de uma experiência como essa. Ele fala isso consciente, numa experiência, vendo o próprio Deus, consciente do seu pecado, purificado por Deus. E ele ouve Deus perguntar: a quem eu enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E se eu perguntar aqui, quem diria hoje: eis-me aqui, envia-me a mim? Eu acredito que todos nós diríamos isso, né? Ou alguém aqui falaria: não, Senhor, manda o meu irmão. Todos nós queremos um chamado de Deus. Todos nós queremos ser enviados por Deus para algo. Por quê? Porque muitas vezes nós só consideramos o lado bom do chamado. Por que todo jovem, todo adolescente ora e chora diante de Deus e fala: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia lá para a África, me envia lá para o Afeganistão? Por quê? Porque geralmente quando a gente diz eis-me aqui, envia-me a mim, a gente está emocionado, a gente está pensando nos louros. Poxa, Isaías, o profeta, ele é lembrado até hoje, visto como um dos maiores profetas. Mas você sabe o que foi para Isaías cumprir esse chamado? Você sabe o nível de entrega, de humilhação que Isaías teve? Você sabe o tipo de morte que Isaías teve por aceitar esse chamado? Todo mundo, se identifica com os discípulos. Não, eu acho que eu me pareço com Pedro, eu acho que me pareço com Tiago. Tá bom, vamos te dar uma morte parecida com a de Pedro? Crucificado de cabeça para baixo? Que tal? Quem diz eis-me aqui? Se eu perguntar: ei, quem quer morrer aqui crucificado de cabeça para baixo? Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Ninguém. A gente quer o quê? Curar os enfermos. A gente quer multiplicar os pães. A gente quer abrir o mar. Mas e se eu profundamente humilhado, constrangido, perseguido, morto por causa do chamado? Quem quer? Isaías não estava iludido. Ele teve uma experiência e é por isso que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente vai ver um pouco do que foi para Isaías cumprir esse chamado. Isaías 20, vou esperar você abrir, irmão, para a gente ler junto. E a gente já está caminhando para o final, tá? Isaías 20. A partir do versículo 2, na minha Bíblia diz assim: nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço
por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto os moços como os velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Irmãos, é isso mesmo que você leu, tá? Isaías andou 3 anos nu e descalço, com as nádegas descobertas. Tem algumas discussões se ele andou completamente nu ou se ele despiu apenas da roupa usual e ficou apenas com a roupa mais íntima. O que de qualquer forma para um judeu seria um absurdo. Você acha que quando ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, ele não tinha noção do que aquilo podia dizer? Quem em sã consciência andaria nu e descalço durante 3 anos? Se você estiver andando no centro da cidade e por um acidente o seu cinto estiver solto e a sua calça cair, o que acontece? Como é que fica a sua cara? Será que você vai se sentir envergonhado? Humilhado? Se lá na sua sala de aula sua calça cair e todo mundo te ver? Agora imagina andar 3 anos assim, porque Deus pediu para profetizar algo pelo povo. Quem diria eis-me aqui para um chamado desse? E muitas vezes a vontade de Deus para nós, estar no centro da vontade de Deus, é assumir uma posição de humilhação. Humilhado. 3 anos. Imagina Isaías perante a sua família, os seus parentes próximos. Imagina ele fazendo as coisas comuns do dia a dia. Ô Charles, imagina a gente indo lá para o fórum, sem as calças, para trabalhar. Você quer dizer eis-me aqui, um chamado desse? Envia-me a mim? Eu não diria. O Lucas lá na polícia, imagina Lucas, será que os policiais vão zoar você um pouco lá ou não? Isaías, ele aceitou o chamado de Deus e ele ficou 3 anos nessa situação de humilhação, porque foi o Senhor que o pediu. Quando a gente diz eis-me aqui para Deus, se você diz de maneira sincera, você está dizendo sim para coisas que você ainda nem sabe que vão acontecer. Você está dizendo sim para questões que podem te deixar profundamente humilhado, envergonhado. Mas Isaías sustentou o eis-me aqui, não só na hora que ele falou, mas ao longo de sua vida. Ei, Isaías, você pode abaixar suas calças, tirar as sandálias e andar 3 anos assim? Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Por coisas muito menores, eu e você não faríamos. Por isso que eu falo que quando a gente vai estudar a história desses homens, a gente fica constrangido. E a gente vê o quanto a gente ainda precisa levar a sério a palavra de Deus. Não é brincadeira, irmãos, um chamado de Deus, uma vocação. Você acha que eu agora nesse período me propondo a ir para a política, você acha que a gente só pensa naquilo que vai ser bom? E as consequências? E o lado ruim que ninguém quer? Eu estava vendo um político amigo meu, acabou de ganhar a filha, mais de 15, 20 dias sem ver a filha. Acabou de nascer. Quando seu filho nasce, o que você quer? Você quer ficar do lado dele? Não, mas eu tenho uma missão. Tem 20 dias que eu estou longe de casa. Minha filha não tem nem 1 mês de idade. Eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Mas quando o pessoal olha de fora, só vê, não, Isaías é um cara, tá bom, acompanha a história toda. Aceitar o chamado de Deus para Isaías quis dizer também aceitar ser humilhado em prol daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele, amém?
E para finalizar, irmãos, um último texto, queria que você abrisse em Isaías 53. Todas essas questões que a gente destacou sobre Isaías, a constância dele, a estabilidade, ele ter feito a família dele como um sinal, ele ter dito sim ao chamado de Deus, visto a sua pequenez, tendo consciência do pecado, ele ser humilhado por Deus, tudo isso tinha a ver com a vontade principal de Deus para a vida de Isaías, que era revelar para aquele povo a pessoa de Cristo Jesus. Isaías era um homem que não carregava uma mensagem própria. Ele não profetizava sobre si. A vida de Isaías foi trazer para aquele povo uma consciência de quem era o Filho de Deus que haveria de vir. E é isso que traz Isaías 53. Vamos ler o versículo 1. Vocês abriram aí, irmãos? Amém? Olha o que diz: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ele foi crescendo como um renovo diante dele, como uma raiz que sai de uma terra seca. Olha a descrição deles, irmãos, acerca de Jesus. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da nossa transgressão, pela transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como uma oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Irmãos, esse texto de Isaías é tão claro a respeito de Jesus, como muitos até do Novo Testamento não são. Parece que ele assiste todo o percurso de Jesus, o sofrimento, ele assiste de alguma maneira, é como se ele estivesse vendo e escrevendo tudo aquilo que Jesus precisaria padecer na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos pelos nossos pecados. Agora, sabe o que chama a atenção? A Bíblia diz que foi o Senhor que colocou o seu filho nessa condição. Foi do agrado de Deus
moê-lo e fazê-lo enfermar. Qual pai faz isso com o filho? Qual pai pega o seu próprio filho e o dispõe a tamanho sofrimento? Isso evidencia, meu irmão, o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Isso mostra o quanto é sério a questão da salvação do nosso pecado. E é por isso que eu e você não podemos brincar com o pecado. Existia um preço muito alto para ser pago para que eu e você pudéssemos ser livres do nosso pecado. E o preço foi o próprio Deus entregando o seu filho. Pensa aí no seu filho. Agora entrega ele para ser esmagado, sofrer como nenhum homem sofreu, em prol de outras pessoas. Eu não faria. O meu filho não. Por quem não merece ainda? Não. Você pode entregar o seu. O Judá, o Davi, o João, eu não entregaria. Mas o Senhor entregou. Por mim e por você. E a palavra diz que Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Agora eu te pergunto, qual que é o fruto do trabalho de Jesus? Sabe qual que é o fruto do trabalho de Jesus? Nós aqui hoje, essa reunião, os nossos filhos ali embaixo brincando, nós aqui na igreja falando abertamente da história dele, com a certeza de que se uma bala entrar na sua testa agora, e você cair duro no chão, você acorda do lado dele. A Bíblia diz, ele veria o fruto do seu trabalho e alegraria. Eu quero te perguntar, se você é o fruto do trabalho de Jesus, ele tem motivo para se alegrar quando ele olha para você? Se ele veria o fruto do trabalho e se alegraria quando ele olha para a nossa igreja, para a nossa reunião aqui de manhã, será que ele se alegra? É uma pergunta sincera que eu me faço. Será que quando Deus me vê, não aqui, gente, pregando, pode parecer que eu sou boa pessoa, né? Mas e quando Deus me vê na segunda-feira, ou com a minha esposa, à noite, depois de um dia cansado, menino chorando o dia inteiro, como é que eu trato ela? Aí que eu quero ver, o Senhor se alegra? Quando você está no trabalho e aparece uma oportunidade de você ganhar um pouco mais, fazendo algo que não é crime não, só não é ético. Não, mas ético é subjetivo, né? Os assuntos que você conversa no seu trabalho, será que o Senhor se alegraria? Irmãos, se o Senhor estivesse andando 24 horas do seu lado, assim ó, você deu um passo, Ele deu. Você foi para lá, Ele foi. Você foi trabalhar, Ele foi. Você falaria as mesmas coisas que você fala hoje? Deixa eu te contar. O Senhor, Ele está do seu lado o tempo inteiro, sim. A palavra em Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a qual nós prestaremos conta. Será que a gente vive com essa consciência de que o Senhor está? Isaías, ele tem uma revelação do nome de Jesus, Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. O que quer dizer isso? Segunda de manhã, Emanuel, Deus conosco. Brigando no trânsito, Emanuel, Deus conosco. No culto, dando oferta, Emanuel, Deus conosco. Gritando com a esposa, com os filhos, tratando mal, se aproveitando do outro, passando ao lado daquele que necessita, sem fazer nada, Emanuel, Deus conosco.
meu convite, irmãos, é para que a gente olhe para a nossa vida e de fato perceba se há motivo de alegria para o Senhor em nós. Sabe quando o pai olha para o filho e o filho está acertando e aí você sorri? É tipo Jesus: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. E aí imagina Deus te olhando e vendo você fazendo aquilo que o pai faz. E aí ele sorri. A nossa vida deve ser assim, uma alegria para Deus. Assim foi a vida de Isaías. Você acha que quando Isaías estava andando pelado, nu, humilhado, todo mundo olhava para ele e falava: cara, sem noção, louco. E Deus? O que Deus falava quando via Isaías andando pelado? Cara, que isso? O que Deus falava quando via Isaías andando pelado, sem se importar com o que ninguém pensava, mas obedecendo a palavra de Deus? Eu acho que Deus se alegrava. Um servo obediente, um servo fiel. Que o Senhor olhe para nós e também tenha esse tipo de reconhecimento. Não porque nós podemos, na verdade a gente faz tudo com a ajuda dele. A gente é como Isaías, perdido, pobre, nu. Mas como eu disse, se buscamos a Ele, se nos entregamos, se temos maiores expectativas acerca do que Deus pode fazer em nossas vidas, Ele nos capacita a cada passo. Com seu Espírito Santo, o nosso ajudador, Ele nos ajuda em tudo. Você quer ter uma vida mais santa? Isso é possível. Você quer ter uma vida mais assertiva? Você quer ser usado por Deus? Isso é possível, plenamente. Mas existe um caminho. Reconhecer, eu não sou nada, e buscar a Deus, eu preciso de você, eu preciso do seu Espírito Santo, para que a minha vida seja outra, para que eu seja transformado. Esse é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Viver aquilo que Ele espera de nós. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em você de fato? Cristo vive em mim? Será? A Bíblia diz que a árvore a gente julga pelos frutos. Quais são os nossos? Quais são os nossos frutos? Estou falando dos frutos que as pessoas veem, não? Quais são os seus frutos? Nós damos fruto de quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, uma vida nova, Jesus vivendo em nós? Ou a gente é só evangélico? Ô irmão, se for para ser só evangélico, cara, a gente tem a maior bancada evangélica no Brasil, e aí o que mudou? Congresso, bancada evangélica, o que mudou ser evangélico? O que importa ser evangélico? Agora eu sou evangélico, agora eu vou na igreja, dou o dízimo. Tá bom, legal. E seu coração? E o próximo? E a intenção? E dentro? É isso que importa, meu irmão. Que o Senhor nos ajude, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que nós não sejamos apenas evangélicos, irmãos. Que a gente de fato dê frutos de quem tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele dá frutos em nossas vidas. Que a gente dê frutos de quem de fato não vive mais, mas o Senhor vive em nós. A nossa fé, ela precisa ser significativa. Ela precisa fazer alguma diferença. Assim como ela fez na vida de Isaías. Oh Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque nós podemos não apenas ir na Sua palavra buscando as bênçãos que ela tem para nós. Não apenas ler o Salmo 91. Não apenas, Pai,
citar aquelas palavras que nos importam, mas a sua palavra, ela também nos confronta, e ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Pai, olha para a intenção do coração de cada irmão aqui, sonda os nossos corações, Pai. Nós queremos sim, como Isaías, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus, que isso não seja apenas uma palavra saindo da nossa boca, Pai, mas que tenhamos a consciência de onde isso pode nos levar. Humilhações, perseguições, talvez a morte. Mas o que importa que o Senhor olhe para nós e se alegre, Pai. Importa que o Senhor olhe para nós e se alegre. Se ainda estivéssemos pensando no que os homens diriam de nós, nós não seríamos servos do Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que assim como Isaías, cada um de nós tenha uma nova experiência com o Senhor. Que o Senhor gere no nosso coração uma nova fome, uma nova sede. Porque o Senhor é um Deus que olha para o nosso interesse. Acheguem-se a Deus, e o Senhor se achegará a vós. Irmão, dá um passo para mais perto do Senhor, e Ele também dá um passo para mais perto de você. E depois você dá mais um passo para mais perto do Senhor, e o Senhor também dá mais um passo para mais perto de você, até chegar o dia que Ele vai estar face a face contigo. Até chegar o dia que estaremos tão próximos que não vai dar para saber quem é quem. Por enquanto estamos longe, mas um dia por vez, oh Deus, um dia por vez, nos traz para mais perto do Senhor. Talvez amanhã não acordaremos, Pai, tão santos como o apóstolo Paulo, como Davi, como Isaías, mas que sejamos um pouco melhor do que nós hoje. E ao fim da nossa vida, Pai, que estejamos o tão perto do Senhor, o quanto era possível para nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Abençoa cada família, cada irmão aqui presente, Pai. Oh Deus, estende a sua misericórdia sobre nós mais uma vez, porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Olha para cada um aqui, Pai, no seu dia a dia, na sua segunda-feira, e nos encontra no dia comum, Pai. Que o Teu Espírito esteja todos os dias nos chamando a nos encontrarmos com o Senhor, Pai. Assim como era com Adão, assim como era com Eva, que todos os dias o Senhor aparecia e conversava com eles. Que assim seja para mim e para os meus irmãos, Pai. Todo dia estaremos juntos com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.